Esse aqui é um vídeo onde você vai aprender qual que são os 5 passos para você aprender o inglês de uma maneira muito fácil, sozinho e rápido. E é uma maneira onde que você não vai encontrar em nenhum vídeo. Eu já assisti centenas e centenas de vídeos falando sobre isso e eu vou falar os 5 coisas que totalmente diferente do que a maioria diz por aí. Fala aí galera, beleza? Começa mais um vídeo do Léo do Canadá e hoje eu vou falar sobre os 5 passos para você aprender inglês. Isso vai ficar muito claro para você porque que a maioria dos cursos de inglês falham ao ensinar inglês para você. Acredito que você já tentou fazer vários cursos ou já tentou ver diversos vídeos no YouTube e acabou se frustrando por conta que você não fala ainda o idioma, mas de qualquer forma o idioma é muito bom para você por diversos aspectos. Mas o primeiro passo que você precisa dar é você entender qual que é o seu real objetivo de aprender o idioma. Muita gente cai numa classe aí de inglês, cai num curso totalmente nada a ver, que não vai atender às suas expectativas. Você talvez é um advogado, talvez você é um médico, você tem o objetivo de viajar, fazer algum intercâmbio, estudar fora, morar em algum país, falar com algum nativo, não sei qual que é o seu objetivo, mas muitos desses cursos não alinham e não te ensinam como que você chega nesse seu real objetivo, acabando que isso vai te frustrar muito. Por isso que você muitas vezes acaba enxergando algumas pessoas que, por exemplo, é gamers, joga videogame o dia inteiro e essas pessoas falam melhor inglês do que você, porque elas sabem qual que é o objetivo delas. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele, apesar de nunca ter ido para fora do país, ele gosta muito de facas, de forjar, enfim, ele gostava muito disso. E ele quis aprender o idioma alinhado com esse objetivo dele. É fato que para inglês você vai ter muitas mais informações, você vai ter muito acesso a informações melhores e primeiro do que alguma pessoa que só sabe português. Então ele aprendeu o inglês para realmente se desenvolver mais nessa área. E é um foco muito pequeno, mas mesmo assim ele, com essa coisa que ele gostava desse determinado assunto, alinhado com o objetivo dele, ele chega muito mais rápido do que até mesmo eu, que já fui para fora, já fiz algumas coisas, já fiz curso, ele fez tudo de forma sozinho. Então se você alinhar o seu objetivo, talvez até com o que você gosta, você vai chegar muito mais longe. Só que pra gente que tá nesse mundo aí, que gostaria de ir pro Canadá, gostaria de se mudar, fazer algum intercâmbio, a gente tem um problema nesse fato aí, porque talvez o seu objetivo seja falar como um nativo, falar com um nativo. Porém, a gente precisa das 4 horas para as pessoas que vão para o Canadá. A gente precisa falar, ler, ouvir, escrever muito bem, principalmente para fazer alguma prova de proficiência, para você passar em alguma universidade, e até mesmo receber uma oferta de emprego. Para você receber uma oferta de emprego, você precisa infelizmente fazer as 4 coisas para você receber mais chances de encontrar algum emprego no Canadá. Em segundo passo, você precisa aprender a aprender. Esse é um fato que talvez não seja uma coisa exclusiva de uma escola de inglês, mas sim do sistema em geral de ensino no mundo, talvez. Não só do Brasil, talvez no Brasil seja um pouco pior isso, mas em muitos dos casos, você chega numa classe de aula, o professor chega, te taca um monte de informação, uma aula aí de 40 minutos, onde que você presta atenção em 10 minutos e além disso você é apenas um receptor, você só fica parado lá olhando para ele e ele tacando um monte de informação para você. Então você precisa aprender a aprender, não só receber um monte de teoria na tua cara que você realmente não vai produzir, não vai chegar longe no seu idioma. Se fosse para dar uma dica, uma única dica sobre aprender a aprender, eu diria para você não ser apenas um receptor, você produzir, você agir, você atuar nesse conhecimento. Por exemplo, no inglês a gente tem os inputs e os outputs, as coisas que a gente recebe e as coisas que a gente produz. Ou seja, se você só ouvir algum podcast, só fazer leituras, você nunca vai aprender o inglês de uma maneira correta. Agora, se você produzir, se você falar, se você escrever, você vai chegar muito mais longe nesse seu idioma e de uma forma muito mais rápida. Então essa produção, você sair dessa estagnação aí é muito útil e muito bom para você aprender. Ou seja, se você for só para um curso, assistir aulas no YouTube, você nunca
vai aprender o seu idioma. Eu só queria dar uma pausa no seu vídeo para convidar você para o meu treinamento Inglês na Velocidade da Luz, onde eu vou dar dicas para você realmente concretizar o seu objetivo da sua fluência no inglês de uma maneira rápida e concreta. Deixei o link abaixo aí, é só clicar para você ter mais informações. Em terceiro lugar, você precisa aprender de uma maneira correta, numa sequência correta. Muita gente começa totalmente embananado aí para você aprender um idioma e você acaba se frustrando, não sabendo em que nível que você tá, onde você tá e por aí vai. Você acaba ficando muito estagnado no seu idioma. Isso acontece muitas vezes quando você faz algum curso e nesse curso aí ele vai te apresentar algum vocabulário. Talvez, alinhado ainda com o seu objetivo, você nunca vai aplicar esse vocabulário aí na sua vida. Isso acaba te frustrando porque talvez você gastou energia, você ficou aí memorizando uma maneira aí, lendo, relendo qual que era o significado, aí chega aí, você vê algum vídeo, você vai falar com alguém e você não sabe onde encaixar esse determinado vocabulário ou essa determinada gramática que você aprendeu. Então, você aprender numa sequência correta, saber quais que são os passos para você chegar nesse seu objetivo é muito importante para você concretizar a sua fluência no idioma. Então você seguir essa sequência desde o começo, você saber qual que é o método de aprendizado para você ir passo a passo chegar nesse objetivo, você vai muito longe. Esse é o passo que os poliglotas fazem. Eles sabem aprender muito bem e eles sabem qual que é a sequência correta de qualquer idioma, por isso que eles falam diversos. Eles não são gênios, eles não têm uma habilidade suprema aí de aprendizado, eles apenas sabem aprender e fazem isso de uma maneira e de uma sequência correta. Na maioria dos casos, eles não são gênios, basta seguir um cronograma de uma forma correta para você atingir o seu objetivo. Talvez você nem queira ser um poliglota, talvez você só queira falar o inglês de uma maneira correta, assim como eu, e no máximo talvez falar um francês. Isso é de bom tamanho, mas a gente precisa aprender essas coisas. Como quarto passo, e talvez seria o menos filosófico de todos, é ligar um foda-se. Por que que eu falo isso? Eu já tive alguns amigos que, inclusive no trabalho, eles gastaram dinheiro, fizeram cursos caros, que eram renomados, vários cursos de inglês e mesmo assim nunca atingiram o objetivo de falar fluentemente de uma maneira talvez agradável de se ouvir ou de ler ou de fazer qualquer coisa com o idioma. E porque isso talvez tenha culpa do próprio curso, mas a maior parte vem dessa pessoa. E um ponto específico que talvez seja o seu problema, você não tem essa destrava aí de falar o idioma. No caso desse meu amigo, chegou um grupo de francês e aí ele precisava falar alguma coisa porque ele era especialista, onde que ele precisava demonstrar que ele já aprendeu o idioma para ele dar um salto na carreira e mesmo assim ele fez o quê? Não falou nada, porque ele ficou com medo de alguém julgar ele, ao medo dele falar alguma coisa errada. Então, todo mundo vai falar alguma coisa errada, alguma gramática errada, algum vocabulário errado. Não importa, até mesmo você em português fala alguma coisa errada. Talvez no vídeo eu falei problema, alguma coisa, não importa. O que importa é ser comunicável e ligar o foda-se e falar. Ou seja, você produzir. Você não tirar sua destrava, você nunca vai produzir, você nunca vai se expor. Por exemplo, você vai estar no Canadá, vai precisar ir ao médico, vai precisar falar com alguém, vai ficar com vergonha do sotaque, vergonha de falar alguma coisa errada, algum vocabulário, esquecer alguma coisa. Não importa, só fale. Eu, com 2 meses de francês, eu fui pro Canadá, comecei a falar com os caras me zoaram ainda. Falaram, você não sabe falar francês, porque você tá falando? Cara, porque eu quero aprender, mano, vou falar. Aí no final da conversa, inclusive, eles falaram, você fala um francês muito legal, hein, parabéns. E como quinto passo, talvez o mais importante de todos, vocabulário. Vocabulário é muito importante. Já ouvi 700 milhões e 597 trilhões de pessoas falando que vocabulário não presta, mas vocabulário é muito importante. Eu quero só fazer um parêntese para não deixar eles totalmente errados e talvez concordar um pouco com eles, é que vocabulário é essencial para você entender os contextos das coisas. Mas você também precisa desenvolver essa capacidade cognitiva de entender algum texto, entender algum listening que você ouvir. Você vai cair em algum contexto aí que vai aparecer um monte de palavras. Se você só se apegar a uma palavra que você não lembra e aí te der um branco e você ficar totalmente maluco, isso aconteceu comigo.
Mas é importante você entender essa sua habilidade aí cognitiva de compreensão geral de um texto ou de alguma fala. Por exemplo, no meu caso, eu estava fazendo IELTS, caiu num texto sobre seahorse, ou seja, cavalos marinhos. Eu não sabia o que era isso, deu totalmente um branco e fui muito mal na prova por conta dessa única palavra aí que eu não sabia. Era o tema do texto, beleza, mas eu tive toda essa dificuldade aí de compreensão. Mas por outro lado, o seu vocabulário, quanto mais rico ele for, melhor vai ser o seu entendimento. Tem até uma frase de um cara, se eu não me engano é Zing Zhang, um negócio assim, que ele fala: Your understanding of what you read and hear is to a very large degree determined by your vocabulary. So, improve your vocabulary daily. Quer dizer, não entendi foi nada. Ou seja, tudo que você vai ouvir, tudo que você vai ler é determinado pelo seu vocabulário. A capacidade de você entender isso é correlacionado ao quão você conhece o vocabulário nesse seu idioma. E aqui está o passo. A primeira coisa que você precisa fazer para entender qualquer idioma. Assim como você aprendeu o português, você começou aprendendo os vocabulários. Você aprendeu aí, a sua mãe, sua avó, começou passo a passo a ensinar seus vocabulários. Depois você foi pegando as coisas que estavam ao seu redor, aprendendo as coisas mais frequentes, as coisas que você mais via. E depois você foi aprender a gramática, depois você foi aprender a escrever. A gente ainda tem esse benefício a mais do que uma criança. Então, não é esse passo de você precisa ser uma criança para você aprender. Não, a gente tem benefícios a mais do que uma criança. A gente tem um benefício, a gente já sabe ler, a gente já sabe escrever. Você não sabe qual que é a dificuldade de uma criança. Eu sei. Eu ensino uma criança num volunteer que eu participo. Eu ensino essa criança aí a ler e a escrever e ela tem dificuldade. Ela fala muito melhor do que eu inglês. Ela é uma pessoa, um brasileiro, e ela fala muito melhor do que eu. Mas ela tem dificuldade de ler e de escrever porque ela não sabe ainda. E é muito difícil, eu não sei ensinar, eu tento, mas ao passo a passo aí a gente chega no objetivo dela. Mas eu quero te ressaltar que o seu vocabulário ele é muito importante para você chegar mais longe no seu objetivo. Por exemplo, você vai estar fazendo alguma prova aí de proficiência, vai cair alguma palavra-chave de conexão que pode mudar totalmente o contexto do texto aí, você vai se perder e ir muito mal sobre isso. Então é muito importante você, a pouco, ir aprimorando seu vocabulário diariamente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aí, a gente se vê nos próximos vídeos. E se você quiser saber mais, ter mais informações sobre inglês, deixei o primeiro link aí para você acessar Inglês na Velocidade da Luz e a gente se vê nos próximos vídeos.